Glória a Deus. Deixa Deus te usar essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os jovens estão se segurando para não rir ali, né? É terrível orar perto dos adolescentes, é terrível. Você teve grande vitória hoje, viu? Teve grande vitória. Ora por mim na tua casa quando você chegar à noite. Fique em paz. Eu saúdo os irmãos uma vez mais com a paz do Senhor, a todos os internautas, os radio-ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Quero aproveitar e agradecer a Deus, porque mais uma vez Ele me dá uma oportunidade de eu ser usado nas mãos dEle, ser porta-voz da sua palavra. E agradeço também a todas as autoridades da igreja, pastor Silas, pastor Lauro, pastor Antônio, que estão aí juntos sempre confiando a tribuna para nós, né? Pastor Antônio, porque o senhor cuida das suas ovelhas, então o senhor está na qualidade de pastor. Não está errada a expressão, né? Lucas 18, verso de número 18. Glória a Deus. Adolescentes, se vocês guardarem 10% de tudo quanto eu falar aqui, tenha certeza absoluta, muitas coisas vão mudar na sua vida. 10%. Às vezes a gente fala tanto, né? Às vezes tem dificuldade de guardar aqui, vai tudo. Mas 10% do que você ouvir aqui, se você conseguir praticar na sua vida, você vai ser um revolucionário no meio onde você vive. 18 de Lucas. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era muito rico ou riquíssimo. Assente-se por gentileza. Essa palavra do jovem rico, Mateus e Marcos fala de um jovem, Mateus fala de um homem, algumas versões diz de uma pessoa que apareceu a Jesus. Lucas já é mais detalhista e diz, algumas versões diz que ele era um príncipe. O original da palavra príncipe, ela dá o mesmo significado de governador, de comandante, de líder, de chefe. Com esses adjetivos nós entendemos que esse jovem rico era uma pessoa muito importante. Era uma pessoa de uma posição muito alta na sociedade. Esse jovem tinha posses, muitas posses. E o impressionante de toda essa história era que esse jovem rico, que a Bíblia intitula de jovem rico, ele não tem um nome. Mas o mais interessante e curioso é que depois dele ir para a pessoa mais certa da vida dele que ele poderia ir, que era a pessoa de Jesus, ele simplesmente, ele saiu dali frustrado, entristecido e podemos até dizer revoltado. Quem sabe ele foi buscar algo com o seu pensamento, com a sua vontade, com o seu desejo. E quando chegou a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus, diz a Bíblia que ele virou as costas e saiu frustrado, muito triste, porque ele tinha muitas posses, muitas propriedades. Esta história do jovem rico pode se aplicar perfeitamente para a vida do adolescente. Porque o adolescente, ele passa por um processo de transição. Hoje ele não é nem infantil e nem um jovem propriamente dito, ele está numa fase de transição. E nessa fase de transição que o adolescente passa, ele tem os seus comportamentos exagerados em fala, em movimentos, ele é muito impulsivo, e a sua fase meio fantasiosa, e é uma fase muito eles são um grupo de risco, na verdade. A palavra que me antecedeu do pastor Antônio, ela foi muito feliz em dizer que nós temos que preparar os nossos adolescentes. Na verdade, nós pais não fazemos muito isso. A grande realidade é que nós falhamos muito com isso. Nós só deixamos para pensar nisso na hora que a coisa fica terrível, fica difícil. Na hora que a coisa está vazando pelos nossos dedos e nós não temos mais controle,
aí nós dobramos o joelho, pedimos conselho, buscamos o pastor e tentamos transferir esse problema para o pastor, ou para a pessoa de responsabilidade, ou até mesmo para o líder. Na verdade, nós temos que ter um tratamento de base, e esta base chama-se pai e mãe, essa base chama-se casamento, essa base chama-se matrimônio. É dali que tem que partir o tratamento, o ensinamento. A cultura cristã tem que ser incutida, embutida na sua mente a partir do seu pai e de sua mãe. O grande problema é que o adolescente, quando nasce, ele tem a sua fase de 6, 7 anos de idade, e ele vive uma fase muito mais fantasiosa do que agora. E o que acontece é que ele, quando ele começa a ter essa fase de 6, 7, 8 anos, ele cria uma visão na sua vida do seu pai e da sua mãe. Se você e eu olhássemos o pai de um adolescente determinado, e no nosso conceito, na nossa concepção, esse pai é feio e esse pai é fraco, no nossa concepção. Se você chega para o pai, para aquele filho, para aquele menino, para aquela criança, e pergunta sobre o seu pai, sobre a força e sobre a sua beleza, ele vai dizer para você: o meu pai é o mais bonito de todos, o meu pai é o mais forte de todos, contrariando o que você pensou e o que você achou do pai dele. Sabe por quê? Ele tem uma visão do pai de herói. Ele vê o seu pai como a única referência na vida para ele. Ele quer fazer e quer ser e quer falar como o seu pai faz, fala e vive. O grande problema dentro de uma cultura cristã, dentro da nossa comunidade cristã, é que às vezes nós pais agimos errado, falamos errado, temos comportamento contrário ao que a Bíblia nos orienta a ter. E a partir do momento que a criança sai dessa fase, sai desse período de infantil e começa já a entender o esquerdo da direita, começa a entender as coisas da vida, ele observa que o seu pai não é o herói que ele esperava. Ele começa a observar que seu pai mente, seu pai tem comportamentos que são contrários ao que ele aprende dentro da igreja. E isso muitas das vezes causa uma revolta dentro da vida do adolescente. E nessa fase de transição, de insegurança, de impulsão, que ele vive só de impulso, de gritos e de decisões e mudanças na sua vida, ele pode ter uma escolha errada, ele pode escolher errado, ele pode decidir errado, e isso faz uma grande diferença na vida dele. Então por isso que nós entendemos que nós somos verdadeiros responsáveis pela vida dos nossos filhos. Não é o mundo lá fora, não é as pessoas, não é a escola, é o pai e a mãe, que às vezes erram na origem, na base do seu ensinamento. Mas para toda solução na vida de uma pessoa, existe, toda a vida de uma pessoa tem uma solução. Tudo aquilo que parece mais treva que você imagina, mais confuso, mais difícil de resolver, existe uma solução. Essa é a peculiaridade do nosso Deus, fazer milagres, fazer mudanças na vida de pessoas. Não importa a idade, não importa a cultura, não importa o período da sua vida. Importa que quando você se dispõe a confiar e a crer naquele Deus que você tanto fala, que você tanto prega, quando você depende, se rende a esse Deus, o milagre está prestes a acontecer na vida de qualquer um, em qualquer idade. Esse jovem rico teve uma oportunidade fora do comum. Ele foi até Cristo, que é a pessoa exata. Ele apresentou a Cristo uma pergunta, disse: mestre, o que preciso fazer eu para ter a vida eterna, para ir para o céu? E o mestre faz um questionamento para ele. Jesus já sabia tudo da intenção desse jovem. O que acontece é que ele foi a pessoa certa, mas o seu coração não estava disposto a mudar. Esse jovem rico representa a nossa geração religiosa. Esse jovem rico representa exatamente a figura da geração atual nossa, dos religiosos, daqueles que vivem um cotidiano de cultura, de igreja, de festas, mas ele não quer ter um comprometimento, ele não quer ter uma entrega total a Cristo, a pessoa de Jesus. Você observa que ele foi e apresentou a Jesus, e Jesus disse para ele assim: ei, você cumpre os mandamentos? E ele diz: eu cumpro desde pequeno. E Jesus não questiona ele, dizendo que ele estava mentindo. Aí na sequência Jesus diz: ei, falta mais uma coisa para você. Venda tudo o que você tem, distribua aos pobres, e você vem e segue-me. Jesus estava mostrando para ele quem realmente ele era. Quando você encontra com Jesus, quando você vai até a pessoa de Jesus, é o verdadeiro momento que você descobre quem você é. Para você saber quem você é, que tipo de pessoa você é, que tipo de mulher, que tipo de homem que você é,
Basta você buscar a pessoa de Cristo, a palavra dele, o verbo. A partir do momento que você chega na presença de Deus, na presença de Jesus, você vai ter como um espelho na tua vida, e você então vai perceber quem você realmente é. E quando você descobre isso, duas coisas acontecem. Primeira, ou você tira a sua máscara, ou Jesus tira a máscara para você. Vou dar um exemplo. Isaías era uma pessoa que vivia um período da sua vida. Quando ele chega na presença de Deus, e quando ele vive aquela experiência sobrenatural que ele viveu, ele olha para si e diz: miserável homem que sou. Ele estava ali arrancando a sua máscara. Ele próprio, quando chegou na presença de Deus, ele sentiu a sua miséria, ele sentiu as suas limitações, a sua fraqueza, a sua humanidade, os seus erros, e ele tirou a sua própria máscara, simbolicamente falando, e ele teve grande vitória. O jovem rico não. Ele não estava disposto a mudar a sua vida. Ele simplesmente estava disposto, quem sabe, a jogar uma conversa em cima de Jesus, dizendo que cumpriu todos os seus princípios. E eu quero aqui falar uma palavra que talvez para alguns soe mal. Para uma linha de pensamento, ela tem um sentido negativo. Mas eu quero pegar as características dessa palavra e quero aplicar na sua vida. Esse jovem rico, depois de ser tirado a sua máscara, depois de ele ter saído frustrado, depois de ter tentado se justificar com Jesus, porque era um cumpridor das regras, era um cumpridor dos mandamentos da igreja, ele descobre que ele não era crente, ele descobre que ele não era um discípulo, ele descobre que ele não era um cristão, ele descobre sim que ele era um religioso, e isso choca a vida dele. E a tristeza maior é que ele não quis mudar a sua vida. Ele não confiou o suficiente em Cristo para mudar a sua vida. Ele não confiou o suficiente para entregar e deixar que Cristo trabalhasse na sua vida, na sua mente e no seu coração. Ele saiu e perdeu uma grande oportunidade da sua vida. Sabe o que esse jovem não tinha? Esse jovem perdeu a paixão. Esse jovem perdeu a paixão. A palavra nos diz, o estudo nos diz que paixão é um sentimento tão forte que ele faz com que você perca a sua individualidade, pelo fascínio que você tem por outra pessoa, pelo encantamento que você tem por outra pessoa. Paixão tem esse significado. Paixão, uma pessoa apaixonada, ela muda o seu comportamento e ela muda o seu pensamento. Um adolescente que é apaixonado, ele muda todo o seu comportamento e o seu modo de pensar por aquilo que ele tem como paixão. Ele se rende para aquela coisa, ele se rende, ele sacrifica, ele renuncia à sua vida. A grande marca de uma pessoa apaixonada, é quando ela renuncia e sacrifica algo da sua vida em prol daquilo que ela é apaixonada. Sabe o que é o problema das pessoas lá fora? Todo mundo tem sua paixão. Todo mundo é apaixonado por alguma coisa. O verdadeiro sentimento que tem que haver na vida de um ser humano, de um cristão, é o amor. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo confia, tudo espera. Ele é poderoso porque ele vem de Deus. A paixão é como se fosse um combustível para motivar, para incentivar você a fazer as coisas que você nunca esperava fazer. Eu vou dar um exemplo para você. Existem fã-clubes lá fora. Existem pessoas que são fanáticas por jogadores de futebol, como foi citado, por cantores, pessoas que são fascinadas, que são encantadas, que gritam. O que leva um adolescente, um jovem, a ficar 3, 4 dias numa fila, montando uma barraca, esperando o dia para comprar o seu ingresso, para poder entrar no seu show? O que leva um jovem, um adolescente a fazer isso? Passar fome, pegar a sua última economia, o seu salário do mês e comprar uma posição mais privilegiada, comprar a camiseta do seu ídolo. Sabe por quê? Ela é uma pessoa apaixonada por aquilo. De uma forma errada, ela tem um alvo errado, mas ela manifesta na sua vida para todos verem a sua paixão, o seu desejo, o seu encantamento, por quem ela tem fascínio. Então essa pessoa manifesta publicamente sem nenhuma reserva. Uma característica de um fã é uma coisa que nos envergonha. A característica de um fã
é quando você chega para ele é fã do Elvis Presley, ele é fã do Justin Bieber, ele é fã do Neymar, ele é fã do Ronaldinho Gaúcho, ele é fã do Luan Santana e tantos outros personalidades que existem na nossa sociedade. Aí você chega para uma pessoa que é fã desta celebridade, ele conhece tudo sobre essa celebridade. Ele sabe o dia que a pessoa nasceu, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de vestir, aonde ele mora, se está namorando, se está casado, se separou, sabe quanto ele ganha, sabe os trabalhos que ele faz, o tipo de música que ele gosta, sabe tudo da vida do seu ídolo. Sabe a grande frustração? Quando nós chegamos para algumas pessoas da nossa igreja, jovens, adultos, adolescentes, nós perguntamos alguma coisa a quem tem que ser a referência para a nossa vida, que é Jesus, e ele não sabe nem aonde é o capítulo e o versículo onde Jesus nasceu. Ele não sabe nem qual foi o capítulo e o versículo que Jesus morreu e depois ressuscitou. Sabe por quê? Falta paixão na sua vida. Falta você ter aquele combustível, falta você ter aquele ânimo, falta você ter aquela motivação, aonde você renuncia coisas do mundo, renuncia coisas da vida para sacrificar e você se doar àquele que você realmente acredita que é a pessoa de Jesus. Quando a pessoa começa a ter um comportamento de um apaixonado, no seu sentido positivo, ela arrebenta com tudo, ela faz a diferença, ela parece um oásis. Existe um deserto aqui, mas ela, no meio do deserto ela consegue aparecer, todo mundo vê, não precisa nem pôr um outdoor, nem precisa pôr um luminoso. Uma pessoa que é apaixonada por Cristo, uma pessoa que se doa, que se entrega, que se rende, que deixa Jesus dominar a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas, ela é como um oásis no deserto. De longe você avista e você fica desesperado para ir até ele. Um oásis tem isso, ele atrai você. Você está num deserto e às vezes você senta do lado de um jovem, um adolescente, e ele traz uma palavra edificante para a sua vida. Sabe por quê? Ele é um apaixonado, ele é fã de Jesus. Ele aprendeu a consultar tudo sobre a vida do mestre, e tudo aquilo que ele consulta sobre a vida do mestre enriquece a sua vida e faz ele aparecer automaticamente, e isso faz a grande diferença na nossa vida. Uma característica de uma pessoa que é fã de um ídolo, que é interessante, ela obedece tudo que o seu ídolo fala, tudo. Se ele corta o cabelo de um jeito, é uma regra, vou seguir. Se ele veste uma roupa, um tênis aberto, com cadarço, sem cadarço, ou amarrado o cadarço, ou a cueca aparecendo, o short caído, a calça dobrada, rasgada, a camiseta regada, ele segue tudo na regra, aquilo que o seu ídolo mostra para ele. E ele propaga, ele incentiva, ele mostra que é interessante, que é bom, que é diferente. E quando nós vemos com a palavra do Senhor, quando a gente vem para tentar incentivar você, o grande desespero, irmão, da igreja, dos pastores hoje, não é tanto o jovem, não é tanto os adultos, é tentar manter os adolescentes dentro da igreja. A nossa preocupação é tentar achar argumentos, meios, para tentar o quê? Prender você aqui, para você aprender mais, para você não ser atacado lá fora. O teu pai e a tua mãe te dão um conselho, te dão uma orientação forte, preservando o seu futuro, a sua vida, a sua fé, a sua saúde, e de repente vem um desprovido de Deus, um amiguinho de escola, e aquele amiguinho de escola tem muito mais força de influenciar a sua vida do que o seu próprio pai e a sua própria mãe. Isso acontece constantemente. Nós temos que aprender a ouvir mais, a ter mais conselho, a obedecer mais, a buscar pessoas, homens e mulheres de Deus. Eu vivi uma experiência um tempo atrás. Eu tratei o meu filho de forma errada. Eu fiz uma correção do meu filho de forma errada. E a minha prima estava dentro da casa na hora. E ela sabiamente, com toda a razão do mundo, ela me chamou de um lado e falou: Elias, você não deveria fazer da forma que você fez. Você deveria de corrigir o seu filho, porém não daquela forma. Eu fiquei bravo com ela, questionei ela, disse que eu tenho 3 filhos, você não tem filho nenhum. Eu casado há 20 anos, você casou faz um mês. Entendeu? Eu sou presbítero da Assembleia de Deus, você é só membro de banco. Que você pode dar conselho para mim? Saí bravo com ela. Hoje nós se consertamos, nós somos amigas, ela me ama, eu amo ela. Mas naquele dia, ela ficou no chão, eu humilhei ela. A soberba tomou conta do meu coração. Eu esqueci que era um cristão, servo de Deus.
deixei o orgulho predominar e não escutei um conselho que ia edificar a minha vida, porque o meu orgulho foi ferido. Eu preferi ser um estúpido, um grosso, do que ouvir um conselho. Saí de Balneário Camboriú e fui para Itajaí. Quando eu chego em Itajaí, eu estava com uma Sprinter, eu estava passando e eu vi um navio enorme entrando, enorme, lindo. E eu parei, instintivamente, curioso como somos, parei para olhar, como todo mundo tinha parado, alguns tiravam foto. E naquela hora, Deus achou uma brecha no meu coração para ministrar a minha vida. Deus vem com a sua suave brisa, através do seu Espírito Santo, e diz assim: Elias, olha para aquele navio é você. Eu enchi o peito e fiquei feliz. Olha o tamanho dele. Olha do lado, pessoas tirando foto, parando o carro, crianças eufóricas chamando o seu pai para ver o navio, o tamanho, a chaminé, as pessoas, tudo era grande no navio, tudo chamava atenção no navio. Aí Deus chega, como Deus sempre faz, Ele sempre vai no calcanhar de Aquiles, Ele sempre vai na espinha dorsal. Olha um pouquinho para baixo, Elias, inclina a tua visão. E eu inclinei. Ele falou assim: olha para o rebocador. E eu olhei. O rebocador é a tua prima Eunice. Eu fiquei confuso. E aí eu comecei a entender o que Deus queria falar comigo. Adolescente, barco, navio, ele é feito só para andar, enfrentar ondas, enfrentar tempestades, ventos fortes. Ele é feito para andar em alto mar. O rebocador só anda no canal do rio. Ele tem outra potência, ele tem outra estrutura. O interessante é que o rebocador, ele não tem expressão, ele não tem muita beleza. As pessoas estão ali por causa de ver o navio. O que eu quero dizer para você é o seguinte: que existe um momento na sua vida, isso aí serve para adulto também, viu? Para marido, para esposa. Mas existe um momento na sua vida porque vocês são belos, são formosos, são versáteis, são dinâmicos. Então vocês aparecem com mais rapidez. Vocês são a energia da igreja. As pessoas olham a sua beleza, o seu jeito, a sua cor, a sua roupa. As pessoas comentam com outras o seu jeito, a sua aplicação, o jeito que você canta, o jeito que você faz a coreografia, o jeito que você faz o teatro. E todo mundo comenta, até quem você nem conhece, porque você aparece bastante. Mas o que você tem que entender é que vai existir momentos da sua vida que você vai entrar em lugares que você não vai poder fazer nada. Você vai ter que se render para que o rebocador conduza a sua vida. O rebocador tem duas funções: rebocador e empurrador. Essas duas funções que ele tem, nenhuma mais que isso. Então você tem que entender que mesmo que seu pai não seja mais a expressão que você espera, mesmo que a sua mãe não seja mais o que você sempre pensava, que a conversa, o tom, os conselhos enjoa, irrita, é chato. Hoje, através do Espírito Santo de Deus, eu te dou um conselho a mais. Seja um navio que, quando entra em determinadas situações, deixa o rebocador puxá-lo e depois empurrá-lo de volta, para que ele siga a sua vida. Nós temos que aprender a ser assim. Nós temos que aprender a observar os momentos que devemos de ouvir conselhos, de olhar no olho, de sentar. Quer que eu dê um conselho para você? Uma coisa que ninguém observa é a mesa na hora do almoço e na hora do jantar. É o melhor momento que você tem de pegar o seu pai, talvez que corre tanto, a tua mãe que corre tanto, como nós corremos. É um momento sagrado, que você senta perante a mesa, e você consegue por alguns minutos olhar no olho do pai e olhar no olho da mãe. É o momento que o pai, às vezes que corre tanto, não te ouve, mas é o momento que ele tem que te ouvir, porque ele está sentado frente a frente contigo. É uma estratégia. Então não chame a atenção do seu pai com rebeldias, com comportamentos errados, com comportamento de religioso que não quer nenhum compromisso com Jesus. Chame a atenção dele, daqueles que querem se doar a Deus, daquele que quer se entregar a Deus com toda a totalidade da sua vida. Versículo 39 do capítulo 26, eu compartilhei com o pastor Antônio. Jesus no Getsemane, passando por aquele período difícil. O versículo 39 diz assim: e indo um pouco mais além. Jesus foi um pouco mais além, e isso fez diferença na vida dele. Se você quer obter vitória,
se você quer ser diferente, se você quer ser um oásis na casa de Deus, se você quer ser algo que é usado, que é engraciado de Deus, pela manifestação de Deus na sua vida, você tem que sempre ir um pouco mais além. Fazer tudo com mais agrado a Deus, fazer tudo com mais perfeição, com mais responsabilidade, com mais dedicação. Se você passa um momento difícil na sua vida, dentro da sua casa, e isso acontece às vezes, busca um pastor onde você vê nele uma referência, onde você vê nele uma seriedade. Ele vai te dar um conselho, ele vai orientar a tua vida, e você não vai fazer como esse jovem fez. Você vai fazer, sim, se render a Deus e deixar que Deus domine a sua vida. Você tem que aprender uma coisa: se você quer fazer a diferença na sociedade em que você vive, você tem que ser um apaixonado por Deus, porque teu sucesso depende da pessoa a quem você honra. O sucesso de Deus na sua vida depende da pessoa a quem você honra. Então, se você honra as personalidades do mundo, honra o futebol, o teu sucesso vai ser limitado, o teu sucesso não vai acontecer. Mas se você honra a Deus, se você agrada a Deus, se você entrega a sua vida com totalidade a Deus, você vai ser um adolescente que vai revolucionar o momento, a vida, as pessoas, e as coisas acontecerão na sua vida. Escuta, você dentro da casa de Deus, você nada mais é do que uma pedra preciosa. Deus quer moldar a sua vida, Deus quer fazer de você uma coisa de grande valor, algo de grande valor. Mas para isso, você tem que se render na mão dele. Sabe como que se forma um diamante? Você sabe que o diamante é um carvão, uma coisa tão simples, sem valor. Ela está a metros de profundidade da terra, e através de um processo de pressão e de um processo de calor, por causa do tempo, ela se transforma em um diamante. Ela se transforma, uma coisa tão simples se transforma em algo de tão grande valor. Então, se você quer ser algo de destaque na casa de Deus, se você quer ser um instrumento usado nas mãos de Deus, se você quer atrair a unção de Deus na sua vida, você tem que começar a ter paixão pelas coisas de Deus, deixar que as coisas de Deus dominem o seu coração e a sua mente. Você tem que deixar que Deus invada com totalidade a sua vida, sem reserva, porque aí então você pode ter certeza que o sucesso será garantido, dependendo daquele que você honra. Deus quer receber a sua honra, o seu comportamento, a sua vida, as suas palavras. Ele não quer que você seja um religioso que acostuma a vir na igreja. Não, Ele quer que você se entregue a Ele sem reserva, para que Ele tenha liberdade para agir na sua vida. O curioso é que Jesus morre por mim e por você na cruz, e atrás do jovem rico Ele não vai. Ele não corre para mim: ei, volta aqui, vem cá, eu quero te dar um conselho. Não, Ele não vai. Sabe por quê? Porque existem pessoas que às vezes buscam conselho, mas ela já está com a sua opinião formada. Ela não está interessada em mudança. Ela vai buscar um conselho pastor só para fazer uma firula com o pastor, só para fazer uma política. Ela não está a fim de mudar o seu comportamento, a sua vida. Ela só vai pedir um conselho às vezes porque ela quer manter uma relação política, social dentro da igreja. Porque a verdadeira pessoa que está disposta a mudar, ela rasga o seu coração, ela abre a sua mente, a sua alma, para que Deus entre, complete a sua vida e preencha os seus vazios. Esse jovem era um vazio, ele não tinha nada de Deus na sua vida, ele era simples e puramente um religioso. A Bíblia diz que ele cumpriu os mandamentos, né? 2 mandamentos que ele não cumpriu. Primeiro, amar Deus sobre todas as coisas. Ele não fez isso. E amar o próximo como a si mesmo, que Jesus falou para ele: vai e distribui aos pobres. Ele não amava o próximo coisa nenhuma. Ele só vivia um teatro dentro da igreja. Eu vou finalizar com você dizendo o seguinte: eu vou dar uma dica para você pegar uma arma para você, uma ferramenta, armaduras de Deus. O livro de Efésios diz que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus, e ele faz uma lista de 6 itens, 6 itens. Ele fala da espada, ele fala da couraça, ele fala da sandália, ele fala do cinturão da verdade, ele fala o que mais? Do escudo, da espada do Espírito. 6 itens. Irmãos, se eu colocasse esses 6 utensílios aqui, a grande maioria que está aqui me ouvindo e assistindo, você ia pegar, a primeira coisa você ia pegar a espada. É óbvio que você ia pegar a espada.
Alguns poderiam até pegar o escudo, que simboliza a defesa. Outros, talvez, que atentassem um pouquinho mais, podiam pegar até a sandália. Porque nessa versão do Efésios, a sandália de um romano, ela tinha cravas, ela tinha pregos, como se fossem cravas nos seus pés. Porque quando ele ia guerrear, na hora da luta corporal, ele não escorregava, porque as cravas cravavam no chão e davam firmeza para ele. Talvez você pegava a sandália, o escudo. Mas observe que nada na Bíblia está errado. O primeiro item que a Bíblia diz é o cinturão da verdade. Sabe por que serve o cinturão? A Bíblia diz: cingi-vos com o cinturão da verdade. O cinturão servia para ajustar a armadura do soldado no seu corpo. Cingir significa estar em volta de si, estar sobre você, perto de você. Isso é cingir. Então a Bíblia diz: cingi-vos com o cinturão da verdade. E aí por que, Elias? Mas parece o menos importante. Não. O que você realmente deve de pegar como primeiro utensílio de armadura de Deus na sua vida é o cinturão da verdade. Observe que, se ajustado no corpo, ele ajusta toda a armadura, tá? Ele ajusta toda a armadura. Observe que o cinturão, ele sustenta a espada. É o cinturão que sustenta a espada. E a adaga. Não é a espada que sustenta o cinturão. É o cinturão que sustenta a espada. Do lado do soldado. Só teve um. E foi cabra macho. Que pôde bater no peito e dizer assim: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O cinturão da verdade está aqui figuramente falando que você tem que ter Jesus junto de você, sempre ajustado na sua vida, para que não tenha espaço para o pecado entrar, para a rebeldia entrar. O cinturão da verdade, quanto mais ajustado, menos risco você tem, porque ele fortalece a couraça da justiça para proteger os seus pontos vitais, o seu coração, o seu fígado, o seu estômago. O cinturão da verdade que eu falo para você é Jesus. Então, se você é um homem, uma mulher, um adolescente, um jovem que mente constantemente, você não tem cinturão da verdade, você está com o seu cinturão frouxo. Quando você mente para alguém, engana, trapaceia alguém, você mostra que você está com o seu cinturão muito frouxo, desajustado. E quando você se esforça para viver uma vida correta, não que você seja perfeito, mas você se esforça para viver uma vida correta, você está mostrando para as pessoas que o cinturão da verdade, que é Jesus Cristo, está ajustado na sua vida, está grudadinho em você. E é Ele que é o verbo que sustenta a espada que vem na tua mão, para você guerrear contra as potestades do inferno. É Ele que te dá força. É aí que você tem a única arma de ataque, que é a espada. Mas primeiro você tem que ter o cinturão da verdade. Fique de pé, por gentileza. Uma palavra calma, né? Mas eu prefiro conscientizar a tua vida, adolescente. Eu quero que você ajuste na sua vida. Qualquer pessoa que se envolve com os valores desse mundo e não esteja disposto a renunciar na hora necessária, não é digno de entrar no reino de Deus. Qualquer adolescente, jovem, adulto, obreiro, pais de família, mães de família, que se envolva com os valores desse mundo e não é capaz de renunciá-los quando necessário, você não é digno de entrar no reino de Deus. Regra número 1 para a sua vida. Lembre-se, toda vez que nós nos encontramos com Jesus, nós descobrimos quem realmente nós somos. Eu quero orar pela tua vida, adolescente. Quero que você venha até aqui à frente. E vou orar finalizando essa mensagem. Eu quero que Jesus venha orientar você, para você ajustar o cinturão da verdade na sua vida, para que você desperte a paixão no seu coração, e para que Deus tenha liberdade para agir na sua vida.
Amém? Amém de guerreiro, amém? Amém. Vamos orar, irmãos, estenda suas mãos para cá. Vamos orar para o nosso futuro, para os nossos adolescentes e jovens, para os nossos obreiros. Que Deus venha ajustar na sua vida, venha ajustar-se na sua vida. Amado Deus e poderoso Pai, eu clamo a Ti nesse momento, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Pai, nós clamamos porque precisamos que o Senhor venha, Pai querido, a tomar conta da vida deles, que o Senhor venha dominar os seus corações, que eles venham a se render a Ti, Senhor. Que eles venham a ser apaixonados, aqueles que renunciam, que sacrificam coisas do mundo para poder se doar ao Senhor, para poder se dedicar.